TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 7 de julho, e você vai ver a seguir. CPI da tragédia aprova quebra de sigilo bancário de Bernardo Rossi e Rubens Bom Tempo. Comitê Piabanha volta a pedir suspensão do licenciamento de grandes empreendimentos em Correias. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende grande quantidade de drogas em Petrópolis. Polícia Militar captura foragido da Justiça e apreende moto adulterada no centro-sul do estado. Cocaína é apreendida no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Tragédia de Petrópolis, instalada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprovou na última quinta-feira a quebra do sigilo bancário das contas do ex-secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e também do ex-prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo. A medida integra as primeiras diligências da comissão, que investiga a aplicação dos recursos destinados à reconstrução da cidade após a tragédia climática de fevereiro de 2022, além da execução de obras e ações de prevenção. A quebra de sigilo do ex-secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e do ex-prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, foi autorizada durante a segunda reunião da CPI, pouco mais de uma semana após a instalação do colegiado. Na reunião inaugural, os deputados já haviam aprovado a convocação de Bernardo Rossi, do ex-secretário estadual de Obras, Uruan Sintra, do ex-presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Renato Jordão, e do atual secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Raul Fanzeres. Nós deveríamos incluir nesse rol de convocados também o presidente do INEA, à época, junto com o secretário Bernardo Rossi, justamente por conta das licenças ambientais, para que a gente possa saber como foi conduzido o processo, inclusive, de reconstrução, digamos, da cidade logo após a tragédia. Em relação às quebras de sigilo, quais seriam? Do deputado Knoploch. Do ex-secretário Bernardo Rossi. Acho que é importante a gente, nessa esteira, colocar o prefeito Rubens Bom Tempo. Procurados, Bernardo Rossi e Rubens Bom Tempo contestaram a decisão da CPI. O ex-secretário estadual afirmou por meio de sua defesa que sempre atuou de forma transparente e dentro da legalidade e disse estranhar a adoção da medida em relação a fatos de mais de 4 anos atrás, às vésperas do período eleitoral, e sustentou que a gestão e a execução dos recursos mencionados pela comissão eram de responsabilidade da prefeitura. Já há Bom Tempo afirmou ter recebido a decisão com indignação, alegou abuso de autoridade por não ter sido intimado previamente para prestar esclarecimentos e destacou que as contas relativas aos recursos enviados pela Alerj foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, além de informar que vai adotar as medidas judiciais cabíveis, sustentando ser alvo de uma perseguição política. E o Comitê Piabanha voltou a recomendar a suspensão do licenciamento de grandes empreendimentos em Petrópolis, até que sejam devidamente revisados e atualizados o Plano Diretor Municipal e os demais instrumentos de planejamento e controle urbano. O posicionamento do órgão foi reforçado na audiência pública realizada na Câmara Municipal na última semana, organizada para tratar da criação do Conjunto Habitacional de Interesse Social,
destinado ao programa Minha Casa Minha Vida, previsto para ser construída em um terreno situado em Correias, na antiga Montreal, próximo ao rio Piabanha. A manifestação ocorreu durante a audiência pública na última semana, que discutia a implantação de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida na área da antiga Montreal, em Correias. Na sessão, Rafaela Faquete, engenheira sanitarista e uma das diretoras do Comitê Piabanha, ressaltou que o órgão sugeriu que não apenas o empreendimento na Montreal, mas também outros planejados nas margens dos rios sejam suspensos até que o projeto do INEA esteja concluído. Em função dos últimos desastres de Petrópolis e das últimas inundações de Correias, que se faça uma paralisação de todo e qualquer licenciamento no município. Nós precisamos de um plano diretor atualizado, aprovado. Precisamos da lei de uso e ocupação do solo atualizada. Sobre a construção na Montreal, Rafaela pontuou que o comitê já havia recomendado a suspensão do licenciamento em razão da proximidade com o rio e também pelo histórico da região, já que, segundo o órgão, a autorização de aterros e construções nessas áreas críticas compromete de forma irreversível a dinâmica fluvial e a segurança da população. O que o Comitê Piabanha entende de todos os terrenos não ocupados na beira do rio Piabanha? No momento, esses terrenos são fundamentais para que se façam parques alagáveis e áreas de reservatório de detenção. São terrenos particulares? Sim, a gente sabe disso, mas existe verba para se desapropriar esses terrenos. Segundo a diretora do comitê, o terreno da antiga Montreal, em Correias, está no projeto do Instituto Estadual do Ambiente sobre o estudo da bacia hidrográfica do Piabanha para a resolução das inundações de Petrópolis. Esse terreno é fundamental para que se faça a proteção de Correias. A Praça de Correias não aguenta mais receber inundações de até 2 metros de nível, de altura. A recomendação levou em consideração o vasto histórico de desastres socioambientais na cidade, que em 2024 liderou o ranking nacional como o município com o maior número de ocorrências de deslizamentos e inundações. Nos últimos anos, grandes episódios marcaram a história recente de Petrópolis, como os fatídicos dias 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. A audiência pública foi marcada por mobilização popular, protestos por falta de espaço e pelo posterior cancelamento e adiamento da sessão, presidida pela vereadora Gilda Beatriz. A comissão decidiu, não só eu, como os demais vereadores, que a gente vai fazer numa outra data, porque não tem como eu fazer uma audiência com vocês aí querendo falar. Que querem realmente falar, tá bom? Então, a gente vai remarcar. E agora falando sobre as ocorrências policiais das cidades da nossa região de cobertura, um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de domingo durante uma ação de inteligência da Polícia Militar no bairro Duarte da Silveira, aqui em Petrópolis. Segundo a corporação, o suspeito foi flagrado escondendo uma sacola com entorpecentes e ainda indicou um imóvel onde armazenava drogas que abasteceriam pontos de venda no Duarte da Silveira e também no Atílio Marote. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um homem vindo da comunidade Parque União, no Rio de Janeiro, estaria na localidade para receber entorpecentes destinados ao abastecimento do tráfico de drogas nos bairros Duarte da Silveira e Atílio Marote, em Petrópolis. Durante as buscas, os policiais encontraram 1.200 pedras de crack escondidas em uma sacola abandonada na região. Em seguida, as equipes foram até um imóvel no bairro Castrioto, indicado pelo
pelo suspeito, onde localizaram mais de 3.097 cápsulas de cocaína, 2.000 pedras de crack, 916 unidades de skunk, 84 porções de haxixe, além de 2 celulares e um caderno com anotações do tráfico. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, e é autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. A Polícia Militar realizou 2 ações em Paraíba do Sul e Três Rios entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira. Em Três Rios, um homem procurado pela Justiça foi capturado após tentativa, enfim, gente, tá com probleminha aqui, mas de fuga. Já em Paraíba do Sul, uma moto com sinais de adulteração foi apreendida durante um patrulhamento. A repórter Evelyn Carvalhais tem mais informações. A primeira ocorrência foi registrada na noite desse domingo, no bairro Caixa d'Água, em Três Rios. Na ocasião, os policiais receberam informações sobre o paradeiro de um homem de 31 anos com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O suspeito tentou escapar ao perceber a chegada das equipes, mas foi localizado e preso. Segundo a Polícia Militar, ele resistiu à abordagem e foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia. Já na manhã desta segunda-feira, em Paraíba do Sul, durante um patrulhamento de rotina no centro da cidade, os policiais encontraram uma motocicleta abandonada, sem placa de identificação. Na fiscalização, foram constatadas divergências entre a numeração do motor e do chassi, o que indicou a suspeita de adulteração dos sinais identificadores do veículo. A moto foi apreendida e encaminhada para a 107ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, pelas suas informações. E para finalizar nosso bloco e também um assunto de ocorrências, uma carga de cocaína foi apreendida pela Polícia Militar na noite de domingo no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul. A apreensão aconteceu durante uma ação de reforço do policiamento na região. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam abordagens e um patrulhamento ostensivo nas proximidades da praça do distrito de Werneck, em Paraíba do Sul. Durante as investigações, uma sacola plástica foi encontrada entre um muro e um coqueiro. No local, os agentes localizaram 26 papelotes de cocaína. As embalagens continham inscrições que, segundo a Polícia Militar, indicavam a comercialização de drogas na localidade. O material foi apreendido e encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde o caso foi registrado como apreensão de entorpecente. Ninguém foi preso na ação. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis passa a contar com programa permanente de mutirões de saúde. Inscrições para o FIES do segundo semestre começam no dia 14 de julho. Prazo de inscrição da PNAD 2026 é prorrogado até sexta-feira. CMN regulamenta FIES empreendedor e desenrola adimplente. Governo do Estado prorroga benefícios fiscais até o fim de 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia.
Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E olha só, gente, quem aguarda por consultas, exames ou pequenos procedimentos na rede pública de saúde pode contar com uma nova política permanente aqui em Petrópolis. Isso porque já está em vigor a Lei nº 9.307, que cria o Programa Permanente de Mutirões de Saúde no município. A lei, de autoria do vereador Tiago Leite Guel, prevê que os mutirões sejam realizados no mínimo uma vez por mês e possam oferecer consultas médicas, exames, pequenos procedimentos, atendimentos odontológicos e ações de prevenção. Os atendimentos poderão acontecer em unidades de saúde, estruturas itinerantes ou espaços públicos adaptados para receber a população. Os mutirões são ações organizadas para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública em um período determinado, reunindo equipes e serviços com o objetivo de acelerar consultas, exames, procedimentos e reduzir o tempo de espera da população. Com a nova legislação, essas ações deixam de ser iniciativas pontuais e passam a fazer parte da política pública municipal. Para o autor do texto, transformar os mutirões em uma política permanente é uma forma de dar mais continuidade ao atendimento da população. Além da organização dos mutirões, caberá à Secretaria Municipal de Saúde planejar o calendário das ações, divulgar os atendimentos e garantir que sejam respeitados os critérios de prioridade, a ordem da fila e o atendimento humanizado. E o Ministério da Educação publicou o edital com as regras do processo seletivo do FIES para o segundo semestre agora de 2026. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 14 e 17 de julho. O processo de inscrição deve ser feito na área do FIES, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O edital número 52 de 2026, publicado pelo MEC, define todas as etapas do processo seletivo. O FIES financia cursos de graduação presenciais em faculdades privadas que não são gratuitas e que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O programa prioriza estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e que não tenham sido beneficiados anteriormente pelo financiamento estudantil. Em 2026, o Ministério da Educação ofertou mais de 112 mil vagas pelo FIES. Desse total, 67.301 foram destinadas ao primeiro semestre e 44.867 ao segundo. O MEC também poderá ofertar eventuais vagas que não tenham sido preenchidas até o limite estabelecido para este ano. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem a partir da edição de 2010, ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e ter renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa, o equivalente a R$ 4.863 em 2026. Quem participou do Enem como treineiro não pode se inscrever.
No caso das vagas destinadas às pessoas com deficiência, os candidatos deverão apresentar laudo médico com referência ao Código da Classificação Internacional de Doenças. O processo seletivo também inclui o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, o equivalente a R$ 810,50, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os pré-selecionados nessa modalidade poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais. Além disso, ficam dispensados da comprovação de renda junto à instituição de ensino, mas ainda precisam comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Faculdade para validar as demais informações informadas na inscrição. O cronograma prevê a divulgação do resultado no dia 30 de julho. A complementação das inscrições deverá ser feita entre 31 de julho e 4 de agosto. Já a lista de espera vai funcionar entre os dias 7 e 24 de setembro. E ainda falando de educação, uma notícia importante para os professores que estão nos assistindo. As inscrições para a Prova Nacional Docente, a PND 2026, agora terminam às 11h59 da noite da sexta-feira, após o prazo ser prorrogado no último dia 3. Olha só. O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente pelo sistema PND, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela prova. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 para os candidatos não isentos, e esse é o mesmo valor cobrado no ano passado. O prazo para pagamento da taxa também foi prorrogado até o dia 14 de julho, pois venceria no dia 8 de julho, 2 dias antes do fim da inscrição. A GRU, cobrança gerada após a inscrição, deve ser gerada pelo sistema PND, e o pagamento poderá ser realizado em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários. Os participantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição podem consultar a resposta do INEP sobre os pedidos no sistema PND. Os participantes que obtiveram a isenção aceita deverão fazer a inscrição no período estabelecido pelo edital. Já aqueles que tiveram o pedido negado após a análise dos recursos poderão efetuar a inscrição mediante o pagamento da taxa correspondente. Anualmente, podem participar da PND os estudantes concluintes de cursos de licenciaturas inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas pelo coordenador do respectivo curso. Também podem se inscrever os professores já formados que querem ingressar no magistério público por meio do concurso público ou processo seletivo simplificado promovido por estados, Distrito Federal e municípios que aderiram voluntariamente à prova. Nesta edição, ao todo serão 21 áreas de licenciaturas avaliadas na PND. Em relação a 2025, a ampliação das áreas da PND em 2026 incluiu também licenciaturas em teatro, dança, ciências naturais e letras, especificamente da língua espanhola. E o Conselho Monetário Nacional aprovou as regras para o funcionamento do FIES Empreendedor e do Desenrola Adimplente. As resoluções definem taxas de juros, prazos de pagamento e a forma de operação dos dois programas criados para ampliar o acesso ao crédito e a renegociação de dívidas. O FIES Empreendedor foi criado para oferecer uma linha de crédito com condições diferenciadas a estudantes e ex-estudantes que estejam em dia com o financiamento estudantil. O objetivo é incentivar o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, estimular a adimplência dos beneficiários do FIES. A linha de crédito poderá ser utilizada por pessoas físicas para o financiamento de atividades empreendedoras e por pessoas jurídicas para a capital de giro das empresas. Os critérios para acesso ao financiamento ainda serão definidos pelo Ministério da Fazenda por meio de portaria. A resolução estabelece que a taxa de juros poderá chegar a 11,19% ao ano. Desse total, 8,94% ao ano serão destinados à remuneração das instituições financeiras e 2,06% ao ano à remuneração dos recursos disponibilizados pela União. As operações serão realizadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Para pessoas físicas, o prazo de pagamento será de até 60 meses, com carência de até 6 meses para o início do pagamento do principal e dos juros. Já para pessoas jurídicas, o prazo poderá chegar a 96 meses, com carência de até 12 meses. Durante esse período, os juros não poderão ser incorporados ao saldo da dívida, evitando a capitalização.
Além disso, na mesma reunião, o Conselho Monetário Nacional também regulamentou o Desenrola Adimplente, programa criado para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas que não possuem emprego formal nem recebem benefícios previdenciários. Para viabilizar as operações, a União poderá disponibilizar até 3 bilhões de reais, de acordo com a disponibilidade orçamentária. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal atuarão como agentes financeiros, repassando os recursos às instituições participantes. A composição dos financiamentos terá 70% dos recursos provenientes da União e 30% dos próprios bancos públicos. Os recursos da União terão remuneração de 1% ao ano, enquanto a parcela dos bancos será remunerada com base na taxa Selic. As instituições financeiras devolverão os recursos públicos com remuneração de 1,25% ao ano, percentual que cai para 0,5% quando o Banco do Brasil ou a Caixa negociarem diretamente as dívidas. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição vamos falar de muito futebol e também de Fórmula 1. E o dia 5 de julho é daqueles que o torcedor brasileiro gostaria de riscar no calendário. Desde este domingo, a data marcada pela traumática eliminação para a Itália de Paulo Rossi na Copa do Mundo de 1982 na Espanha é também a do adeus precoce ao sonho do ex. A nova memória é a da derrota por 2-1 para a Noruega em Nova Jersey pelas oitavas de final. O revés mantém 2 incômodos tabus.
Há 24 anos, desde que superou a Alemanha por 2-0 em Yokohama na final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil não supera um rival europeu em uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Além disso, a Noruega segue como o único país que a seleção brasileira nunca venceu na história. Agora são 3 derrotas e 2 empates. Toledo, a gente tem que destacar aqui um dia, uma semana triste, não é mesmo? Exatamente. A semana começou de uma forma que ninguém esperava. Eu podia ter esperado um pouquinho mais pra frente, mas agora ninguém tá esperando, porque eu acho, vamos falar, perder pra Noruega foi uma vergonha. Exatamente, foi um jogo bem vergonhoso. A gente não pode deixar de destacar que a Noruega é sim um time forte, é sim, tem seus jogadores extra-classe, tem seus craques, porém, eu acho que o que mais me incomodou foi o jeito que a seleção brasileira jogou. O primeiro tempo foi ok, a gente não vai dizer que, não vamos colocar como se o jogo tivesse sido horrível, todo horrível, porque não foi. Primeiro tempo o Brasil foi melhor do que a Noruega, criou suas oportunidades, teve pênalti, não deixava a Noruega atacar. Já na segunda etapa a gente viu uma passividade que assim, é impossível para a pessoa gostar de futebol, a pessoa gostar de ser o time forte. É agoniante para quem tá torcendo a favor, nesse caso, para a seleção brasileira. Né? Exatamente. E a gente tem que destacar aqui, né, Toledo, que se a gente passou do Japão com um brilho do Ancelotti, dessa vez a gente foi eliminado pela Noruega também com a mão dele. Exatamente. Eu acho que ele errou, principalmente foi nas substituições, né? Na hora que ele colocou o Neymar, eu acho que errou a hora de colocar o Neymar. Poderia até entrar em algum outro momento, mas entrou na hora errada, porque ele tira o Ryan e deixa o Endrick, isola o Endrick no lado direito, sendo que o Ryan estava fazendo um ótimo jogo, pressionando e principalmente ajudando muito defensivamente. E aí saíram 2 gols, foram 80 minutos da zaga e da defesa do Brasil, anulando o Haaland, e ele foi lá e fez os 2 gols. Exatamente. Era aquele jogo que a gente sabia que a gente ia tomar gol, né, Toledo? Vamos ser muito sinceros, o Haaland é um jogador assim, é inacreditável o que ele faz. As coisas que o Haaland faz em campo são bizarras. É um jogador que não precisa tentar para conseguir. Ele realmente é muito fora de série. Uma chance para ele já é caixa. Exatamente. E foi o que ele precisou. Ele perdeu uma chance lá no primeiro tempo, na realidade no segundo tempo, em um cruzamento que a bola passa na beira do gol e ele não consegue completar, mas nem foi um gol perdido porque ele já estava fora do gol. Ele já estava numa distância que ele ia ter que bater num ângulo meio esquisito. E as 2 oportunidades que ele teve, ele fez. E o primeiro gol, vou ser muito sincero, Toledo, é um gol aceitável de se tomar. Com certeza. Que é o gol que foi muito mérito do time adversário. Faltou justamente a cobertura do Ryan, que já tinha sido substituído. E faltou a pressãozinha ali do Danilo na hora do cruzamento. Mas é aquele gol que você não coloca como falha de ninguém. Mas o segundo gol, Toledo, não tem como tomar aquele gol numa Copa do Mundo. Exato. Se o meu time toma aquele gol, gol de pelado. Eu ia pedir para todos os jogadores que fossem afastados do elenco. Porque assim, 4 jogadores marcando um jogador da Noruega. E ele teve tempo de ajeitar a bola, adiantar, chutar da maneira que ele quis. E o Alisson ficou completamente vendido no lance. Não tinha nem o que fazer. Era pro jogo, inclusive, que a gente até comentou já, era o jogo pro Alisson sair como herói. Porque ele estava fazendo uma ótima partida, fazendo defesas importantes, mas nesses 2 gols não tinha muito o que ele fazer. E também no primeiro gol, o Gabriel Magalhães fez um jogo muito bem regular até os 80 minutos, mas aí uma hora o Haaland vai ganhar dele de cabeça. É fisicamente impossível ele ganhar todas, afinal, o Haaland tem 1,95, o Magalhães é mais baixo que ele. Exatamente, tem uma diferença de altura e também a gente tem que destacar, né? O Haaland é um tanque, o cara é largo, o cara é enorme. Então, assim, é algo impressionante o que o Haaland faz em campo. E a nossa dupla de zaga, eu acho que os 2 zagueiros não estavam bem no jogo, mas eles estavam bem no jogo, porque tava juntando os 2 para conseguir fazer uma função só. Então, de vez em quando tinha uma sobra de bola, o Haaland ganhava as divididas, mas não estava conseguindo fazer. Só que aí no finalzinho da partida, aí a gente teve justamente essas situações que a gente destacou. E a gente tem que falar aqui, né, Toledo? Os pontos altos e baixos dessa Copa do Mundo. Eu acho que a gente sofreu com o que a gente já esperava sofrer, que foi o Danilo, no final das contas. Eu acho que ele foi o ponto fraco do Brasil nessa Copa do Mundo. Se fosse o Wesley, eu acho que seria outra Copa pro Brasil. Exatamente, porque é aquele jogador com mais vitalidade, aquele jogador que até tem suas falhas defensivas, mas pelo menos consegue compensar na parte física. Exato. E a outra falha que pra mim já tá desde o início da Copa do Mundo, na realidade nem desde a Copa do Mundo, desde os amistosos antes da Copa do Mundo, e que a gente tá falando, e não só a gente, todo mundo tá falando, que é o Casemiro, que falhou muito nessa Copa do Mundo. Assim, fez uma Copa do Mundo muito aquém do jogador que ele já foi e do que ele estava sendo na própria seleção. E ele também estava jogando muito bem pelo Manchester United, fez uma das temporadas, inclusive, que ele mais fez gol na sua carreira. E
na seleção foi outro jogador. Tanto que a gente conversou aqui em off, né, cara? O Fabinho era para ser titular alguma hora. Exatamente. E mesmo que não fosse titular, que ele pelo menos tivesse entrado no jogo. Porque entre as substituições que o Ancelotti fez, ele colocou o Ederson, que nem tinha sido convocado, e no lugar do Fabinho, né? Não colocou o Fabinho em campo, botou o Ederson. E o Ederson, que inclusive falha dos gols do Brasil, porque ele não aplica pressão, ele não faz nada. Então, assim, uma situação muito ruim. Inclusive, estão falando que a transferência do Ederson, que estava praticamente certo para o Manchester United, foi cancelada depois dessa Copa do Mundo. Então, assim, é uma situação muito difícil e que os jogadores também acabam sofrendo pelas consequências das suas atuações. Mas, para não falar de ponto negativo, né, que a gente já tá todo mundo sofrendo com isso, ninguém aguenta mais, mas é algo muito recente e a gente não pode deixar de comentar. Vamos falar um pouquinho dos pontos positivos desse jogo primeiro, desse jogo também. Primeiro, só destacar aqui mais uma vez o ponto da Noruega. A gente tem o Haaland muito forte e o outro jogador que a gente precisa falar, que é o que faltou no Brasil nessa Copa do Mundo e a gente sabia que ia faltar em algum momento, que foi o Odegaard jogando de 10, jogando de meio armador. Bizarro. Ele mandou no jogo, né, Túlio? Bizarro. Ele para, pensa, passa, toca para trás, e ele cadencia o jogo e é o que faltou no Brasil. Não tem outra explicação. Exatamente. Até fazendo uma comparação porca, tá? Uma comparação bem boba, mas ele faz uma função parecida com a que o Felipe Coutinho fazia no Vasco. Que não era o jogador que dava assistência, não era o jogador que fazia o gol. Mas ele acabava mandando no jogo. Bem ou mal, ele controlava o jogo. Segurava a bola. Exatamente. E os dois times vão sofrer com certeza com a ausência deles. Então, só destacando aqui um ponto que a gente já tinha destacado que poderia ser um problema e que realmente foi um problema. Mas agora falando de ponto positivo da seleção brasileira, Toledo, a gente não teve uma Copa do Mundo só de ponto negativo. Não dá pra destacar, não dá pra falar isso. O Alisson, pra mim, fez uma Copa do Mundo bem concisa, fez grandes defesas nesse jogo. Era a virada de chave dele na seleção. Exatamente, a gente sempre falou que a gente nunca teve o Alisson fazendo milagres pela seleção brasileira. Nesse jogo eu acho que ele estava se encaminhando para fazer justamente isso, mas acabou não conseguindo ser o grande goleiro. Só naquele finalzinho foi bem, mas não conseguiu fazer justamente esses dois milagres, que eram verdadeiros milagres. Tá? Então, se ele defende, era para com certeza ser o craque do jogo, né? Tanto no Brasil quanto até num contexto geral, principalmente se o Brasil passa. Né? Exatamente. Diria também que o Gabriel Magalhães fez uma Copa bem interessante, foi um bom zagueiro, apesar de ter tido esse jogo que foi muito condicionado pelo Haaland. Esse jogo eu acho que é inesquecível. Exatamente. E não dá para condicionar o que ele fez só por esse jogo. Douglas Santos fez uma Copa muito boa. O jogador mais regular dessa Copa, não pecou em nenhum momento na Copa. Infelizmente já tem 32 anos e provavelmente não vai estar no próximo ciclo. Exatamente. A gente sabe que lateral mais velho não é uma boa receita. A gente viu isso justamente nessa Copa. O Bruno Guimarães, infelizmente, perdeu o pênalti, mas também estava fazendo uma Copa sensacional pelo Brasil. Sim, um dos grandes jogadores da nossa seleção. A gente também tem, é claro, o Vinícius Júnior, mas eu acho que o Vinícius Júnior ele vai ficar muito condicionado pelo que ele fez na fase de grupos, porque no mata-mata eu acho que ele não foi bem em nenhum dos dois jogos. Perfeito. Ele foi bem, mas não foi muito bem como a gente esperava. Acho que o Matheus Cunha fez uma Copa bem interessante, e fazendo dava uma função para ver diferente. Que ele tinha querência, né? Que Exatamente. faltou, ele tinha querência. E pra mim, eu acho que a grande surpresa, não só minha, mas eu acho que a grande surpresa de todo mundo foi a Copa do Mundo do Ryan. E assim, pra mim, vou ser muito sincero, Toledo, é o grande jogador do Brasil nessa Copa do Mundo, porque ele fazia tudo que precisava ser feito. Eu coloco ele, o Ryan e o Douglas Santos. Foram os jogadores mais regulares nessa Copa. E eles foram justamente os jogadores que trouxeram o equilíbrio pro Brasil. O Douglas Santos pela lateral esquerda, o Ryan tanto ofensivamente quanto defensivamente pela direita, e a gente viu o que aconteceu quando saíram os dois. E acho que de decepção, eu colocaria o Ancelotti por não dar tantas chances para o Igor Thiago nesse jogo contra a Noruega. Poderia ser um jogo para ele, e também o Luiz Henrique, que também não teve chance, mas aí também o Ryan fez uma Copa muito boa. E eu também não posso deixar de destacar nessa questão da decepção, mas eu acho que 100% contornável que é o Endrick, né, Toledo? A gente não pode deixar de destacar, ele fez uma Copa bem ruimzinha. E querendo ou não, ele condicionou esse resultado do jogo, porque, na minha visão, o gol que ele perde é pior do que o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães. Então, assim, são muitos pontos que podem ser levados como positivos, outros pontos que podem ser levados como negativos, e a gente está com o Ancelotti até 2030, já está confirmado, então a gente fica na torcida para que possa desenvolver o trabalho, porque a gente não pode deixar de destacar, né? Ele não tem nem 20 jogos pela seleção brasileira, então ele falhou sim nesse jogo, mas não tem como condenar o técnico. A gente sabe quanto que isso dá errado no futebol de clubes, imagina no de seleções.
E desde a última edição do nosso Correio Esportivo, tivemos a finalização da fase dos 16avos de final e praticamente toda a rodada de oitavas de final. Por isso, vamos dar um giro por esses jogos. Toledo, a gente tem aqui já os jogos selecionados para a gente comentar. Fala justamente desses confrontos que a gente já vai ter, já estão confirmados nas oitavas de final, nas quartas de final, na realidade, me desculpa. Que o primeiro deles, justamente onde estaríamos, né? Infelizmente não estamos, que vai ser Noruega e Inglaterra, um jogo bem interessante. É claro, Noruega eliminou o Brasil e a Inglaterra eliminou o México em um jogaço lá no Estádio Azteca que foi o coração doendo, Toledo. Eu queria que o México passasse. Com certeza. Esse dia aqui, esse domingo, foi um dia muito ruim para o futebol, pelo menos das minhas torcidas. Exatamente. Eu queria muito que o México ganhasse principalmente pela torcida. Torcida muito legal que foi nos estádios e fez sua parte, mas não viu a classificação. E foi a primeira derrota do México dentro da Azteca na história das Copas do Mundo. Exato. Então, infelizmente, a gente não vai ter esse México e Brasil, né, que era o que eu queria. Vai ser Noruega e Inglaterra, porém, aí tem tudo para ser um jogaço. Dois times bem interessantes, dois times muito físicos. Exato. Então, a gente vai ter dois camisas 9 bizarros jogando, né? Kane de um lado, Haaland do outro. Aí a gente tem desse lado da chave também dois jogos que ainda não aconteceram até o momento da gravação desse Correio Esportivo. A gente tem Argentina e Egito, que é, claro, a Argentina favorita, mas não existe torcer para a Argentina, afinal a gente é brasileiro. Eu quero que o Egito classifique, obviamente. E a gente tem também Suíça e Colômbia que enfrentam o vencedor desse jogo. Exato. E aí eu acho que a Colômbia é favorita. Eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar Argentina e Colômbia no final das contas. Aí aqui tudo pode acontecer, Toledo, porque a Argentina e Colômbia tá virando um clássico aqui. Na verdade, tá virando não. É um clássico sul-americano. E a gente vai torcer pra Colômbia. Exatamente. E os jogos estão ficando cada vez melhores porque o time da Colômbia tá ficando muito qualificado. Muito encaixadinho. Tem grandes jogadores e muito bem treinados. Lá do outro lado da chave, a gente já tá com os dois confrontos definidos. França e Marrocos, uma reedição da última semifinal de Copa do Mundo. Isso daqui vai ser um jogaço, porque a gente tem uma das seleções, a melhor seleção da Copa, é a França, ninguém tem dúvida disso, pelo menos de nome no papel, e uma das seleções mais pragmáticas, vamos dizer assim, Toledo, que é o Marrocos, que é uma seleção assim, que você olha, você desacredita, você fala... Muito subestimada. Muito subestimada, e os caras são bons demais, treinados de um jeito assim, assustadoramente bom, e batem de frente com todo mundo. Exatamente, mas nesse jogo, é claro, a França é favorita, a França que sofreu para passar do Paraguai, foi um jogo somente 1-0, que o Paraguai fez uma retranca, era Libertadores contra a Champions League. E só destacar, justamente, o Paraguai foi eliminado pela França, 1-0, o gol do Mbappé, inclusive, que está com 19 gols, segundo maior artilheiro de todas as Copas, atrás do Messi, que está com 20. E o outro jogo, o Marrocos eliminou o Canadá num 3-0. Mentiroso. Exatamente, Mentiroso. Porque o Canadá foi muito bem na partida. Só que quem não faz leva, né? Exatamente. Aí a gente também tem desse lado da chave Portugal e Espanha, que foi 1-0, e Estados Unidos e Bélgica, 4-1 para a Bélgica, e os dois se enfrentam. Último jogo do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Exatamente, Toledo. E a gente teve um jogo que foi assim, muito equilibrado, a gente pode dizer assim, porque a Espanha é um time interessante. No primeiro tempo, principalmente. Exatamente. A Espanha é um time interessante que assim, eles parecem que eles não estão jogando muito bem, mas eles sempre estão jogando muito bem. Eles são impressionantes, Toledo. Eles são muito bem treinados e eles não sofrem. É impressionante como eles não sofrem. O Unai Simon não tomou nenhum gol até agora. Exatamente, a única seleção que não tomou nenhum gol. Inclusive, ele já é o detentor de maior tempo sem tomar gol na história das Copas do Mundo. Mas se a Espanha não sofre, a gente tem que falar de um cara que sofreu, que é justamente o Cristiano Ronaldo, né, Toledo? Porque eu não sei o que aconteceu, porque parece que a seleção de Portugal é proibida de tocar a bola para ele. Porque em alguns momentos, que são lances bobos, que são lances que o jogador, por exemplo, na última partida antes dessa aqui, que o Nuno Mendes está cara a cara com o goleiro, ele tenta dar um passe idiota pro Cristiano Ronaldo. E nesse jogo aqui, tiveram várias e várias situações que era só fazer um lançamento pro Cristiano Ronaldo, que poderia não sair o gol, mas pelo menos ia ser criado um ataque. E a seleção de Portugal simplesmente não coloca a bola na sua maior referência, levando em conta também que as outras referências da seleção não jogaram nada nessa Copa do Mundo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, só o Nuno Mendes que salvou. O resto foi todo mundo mal demais. Perfeito. Eu acho que foi uma decepção esse time de Portugal, tanto pelo nível dos jogadores que eles desempenham nos clubes, né? Afinal, são os melhores meio-campistas do mundo. E na Copa fizeram jogos tenebrosos. Exatamente. E, só para finalizar, justamente o adversário da Espanha é justamente a Bélgica, que passou o carro nos Estados Unidos, né? 4-1, jogou muito bem. Os Estados Unidos também foi bem na partida. Porém, a Bélgica foi muito melhor. Os Estados Unidos, pra mim, decepcionou. Eu esperei um jogo bem mais equilibrado e a Bélgica foi superior do início ao fim.
E agora no futebol local, o Serrano perdeu de 5-0 para o América e terminou a sua campanha no Campeonato Carioca Série A2 de forma melancólica. O Serrano terminou dentro da zona de rebaixamento para a Série B1, porém aguarda o julgamento do caso do WO da partida contra o São Gonçalo. E agora, trocando de esporte e indo para as pistas, o piloto monegasco Charles Leclerc da Ferrari venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito de Silverstone. Os britânicos George Russell da Mercedes e Lewis Hamilton da Ferrari completaram o pódio em uma corrida que terminou com um safety car na pista, depois que o holandês Max Verstappen da Red Bull perdeu o controle do carro e teve que abandonar a prova 4 voltas antes do fim. E o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 8º. Toledo, a gente tem que destacar aqui, muito ruim a trajetória do Serrano e muito bom esse resultado do Bortoleto. Exatamente, o resultado finalmente pontuou, né? E é essa situação do Serrano muito triste que vai ser definida nos tribunais. Exatamente. Mas, Toledo, nosso tempo já acabou e essa foi a nossa edição do Correio Esportivo de hoje. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte, viu? E nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Rio de Janeiro cria comitê para enfrentar os efeitos do El Niño. O Estado investe até 80 milhões de reais para ampliar restauração ambiental fluminense. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta. E como prometido, vamos agora saber qual é a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Gabriel Toledo. E olha, gente, a previsão para amanhã não vai mudar muito não, viu? Olha, inclusive temos previsão de chuva para as mesmas cidades da nossa região de cobertura. Agora vamos para a nossa tradicional previsão de cidade por cidade, começando, é claro, por Nova Friburgo, onde a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens. E assim como a previsão de hoje, não temos previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva já no fim da manhã e também à tarde. A noite também vai ser chuvosa. Mas nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão indica chuva passageira, mas o dia vai começar com sol e com algumas nuvens. À noite, também com muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 16 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá não temos previsão de chuva para nenhuma cidade. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite também vai estar com muitas nuvens. E os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 15 e 24 graus. Essa foi a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.